Amém, amados irmãos. Nós estamos no alimento diário. Tem um título que fala Deus põe à prova. Deus põe Abraão à prova, né? E nós estamos na mensagem 3. Abraão em Gerar e o nascimento de Isaac. Semana passada o irmão Giovanni compartilhou, acho que foi o Giovanni, né, que compartilhou, né, irmão, sábado. Falou sobre Ló, né, um pouquinho sobre Ló. E nessa semana também o irmão deu um pouco de continuidade na mensagem sobre Ló, né? A história de Ló, irmãos, é para nós uma advertência, certo? É uma lição de como lidar com a insegurança que o mundo proporciona. Quando ele se distanciou da palavra um pouco, vamos dizer assim, e buscou o seu status, a sua vida confortável que o mundo oferece, aí ele começou a ter problemas. Não significa que Ló não era temente a Deus, não é isso. Tá? Tanto é que quando os anjos vieram lá para destruir Sodoma, ele se prostrou, porque ele sabia, ele tinha temor. Mas qual é o caminho, né, que ele escolheu? Né? A melhor solução, irmãos, com relação à nossa vida, é estar na presença do Senhor. O irmão falou na presença de Abraão, né? Mas nada mais é do que estar na presença da palavra. Estar próximo da palavra. Ouvir a palavra. Ter um apreço pela palavra, né? Valorizar a palavra do Senhor. Tão importante, irmãos, valorizar a palavra do Senhor. Mesmo Abraão, que era um exemplo de fé, um exemplo para nós, ele teve tantos problemas na vida dele, né? Tomou algumas decisões que geraram dificuldades para ele, problemas para ele. Mas o fato dele buscar o Senhor pôde fazer com que as situações em que ele passou, as situações negativas, foram revertidas. Por quê? Porque ele buscou a presença do Senhor. O Senhor falou para ele, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então Abraão era um símbolo, né, de alguém que andava em comunhão com a palavra, para nós hoje. Certo? Então o Senhor permitiu, né, colocar essas situações negativas que aconteceu na vida de Abraão, para nós vermos que nós também vamos ter situações negativas nas nossas vidas. Mas nós temos que ter um coração de buscar o Senhor, para não acontecer o que aconteceu com Ló. Né? O Ló, ele estava com Abraão, foi abençoado, mas ele tinha um projeto de vida paralelo. Né? Ele tinha um projeto de vida, de buscar um status. E ele alcançou status. Né? O Ló alcançou status. Nós podemos até ler aqui no versículo, abrir nossas Bíblias, né? Em Gênesis. Gênesis no capítulo 19. Aí no versículo 1. Diz assim: Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, o rosto em terra. Então Ló sabia sobre as coisas de Deus. Ele sabia que quando ele viu aqueles dois anjos, ele sabia que eram anjos de Deus. Então, o fato dele querer buscar status não significa que ele abandonou o Senhor. Não, foi a escolha que ele fez. Foi uma péssima escolha, né? Quando ele viu os anjos, ele se prostrou. E ele estava onde? Assentado na entrada da cidade. Quando uma pessoa fica assentado na entrada da cidade, naquela época, era uma pessoa de status. Então ele era provavelmente um dos juízes daquela cidade. Né? Tanto é que quando o povo daquela cidade quis manter relação sexual baixa com os anjos,
ele interferiu e as pessoas falaram: você é juiz disso também agora? Então ele era uma pessoa reconhecida na cidade, ele alcançou o status que ele queria, né? O Senhor tenha misericórdia. E aí quando o Senhor decidiu destruir aquela cidade, destruir tudo aquilo ali, aquela degradação em que estava. Veja, irmãos, quando o Senhor decidiu destruir Sodoma e Gomorra, significa que a ira de Deus encheu a taça com relação àquele lugar. Ninguém intercedia por aquele lugar. Não era para Ló estar lá intercedendo, ele conhecia o Senhor. Ele conhecia as coisas de Deus, não é? Ele andou com Abraão. Abraão falou com Deus. Não era para ele ser como o irmão Lucas falou, né? Um emissário, um porta-voz do Senhor ali, naquela cidade. Não. A vida dele se tornou comum no meio daquela cidade pecaminosa. E daí, quando o Senhor decidiu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, ele se lembrou da intercessão de Abraão, que Abraão intercedeu. Por que Abraão intercedeu? Porque Abraão andava na presença do Senhor. Você anda na presença do Senhor? Você é uma pessoa que não tem ideia do poder que você tem de intercessão, viu? Eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje, no dia de sábado, estar aqui diante dos irmãos, falando com os irmãos sobre isso. Porque eu tenho certeza que os irmãos intercederam. Eu senti isso essa semana. O que eu passei essa semana foi uma série de dificuldades, mas os irmãos intercederam. E eu fiquei muito tocado. Eu estava passando por uma situação muito difícil na quarta-feira, quando eu fui servir na Kombi, né? Servir as irmãs, levar as irmãs na reunião. E eu dentro da Kombi, do nada, as irmãs começaram a orar por mim. Lá dentro da Kombi, eu estava dirigindo só. Eu fiquei muito tocado, porque eu vi que eu não tinha falado para ninguém das minhas dificuldades e o Senhor começou, através das irmãs, falar comigo na oração que as irmãs fizeram. Isso não é rico? Isso é rico, viu? Continue assim. Ore pelas pessoas. Busque a palavra, porque quando você interceder por alguém, as coisas vão acontecer. Aí no versículo, aí do capítulo 19 mesmo, no versículo 29. Olha que maravilha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Então Ló estava no meio das ruínas, irmãos. Veja, os anjos chegaram na casa de Ló para falar para ele que ia destruir a cidade. Ele não deveria correr? Opa, vamos embora daqui agora. Ele foi dormir, passar a noite, tranquilo. Achou, é para amanhã, né? Vamos esperar mais um pouco, acho que amanhã tudo bem, vamos curtir mais um pouquinho aqui a cidade. Os anjos precisaram pegar na mão dele e puxar eles. Senhor Jesus. Versículo 15, aí mesmo. Olha o que diz aí, versículo 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Versículo 16. Como, porém, se demorasse, olha, ele estava demorando, irmãos, para ir embora, para tomar a decisão. Pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Olha só, irmãos. Misericórdia do Senhor, por causa da intercessão de Abraão, viu? Que era para ele ser destruído também. Graças a Deus pela oração. Graças a Deus pela intercessão. Continue intercedendo pelas pessoas. Não perca a esperança com ninguém, irmãos. Com ninguém, viu? Ore. Você não fale assim, esse não tem mais jeito. Não fale isso, não. Ore. Tem jeito, sim. Tem jeito, sim. E aí aqui no versículo 26, olha o que aconteceu, irmãos.
E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Isso é o caos. É muito trágico um negócio desse. Muito trágico. Nós precisamos ser desesperados para pregar o evangelho para as pessoas. A esposa dele se tornou uma estátua de sal. E daí o caos ainda não havia sido consumado. Se consumou no versículo 37 e 38, olha só. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. A primogênita dele, ficou só ele e as duas filhas. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon. Até o dia de hoje. Sabe quem que é o pai dessas crianças, né? O pai de Amon e o pai de Moabe. É o Ló. Não é tristíssimo, não é o caos? E ele nem sabia disso, viu? Ele foi embriagado para que as filhas tivessem relação com ele e ele pudesse dar descendência. Olha a descendência que veio. Moabe e Amon. Muito triste, né? Senhor Jesus, nós não podemos nos tornar insípido. Alguma coisa nós devemos fazer pelo Senhor. Hoje falou que nós devemos gerar, multiplicar, encher a terra, dominar. O Senhor precisa encher a terra urgentemente de pessoas, né? Não sei se os irmãos viram em Hortolândia, a água. Está com problema, né? A água de Hortolândia. Os irmãos viram? Está mal cheirando, né? Até a cidade está cheirando mal. Sumaré também? Então. Paulínia também, irmã? Olha aí. O meu filho ficou com virose. Ele quase ficou internado, viu? Passou mal. Agora que ele está melhorando. Na Bíblia fala que vai ter um dia que o anjo vai jogar uma pedra na água e a água vai se tornar em absinto. Vai ficar amarga as águas. Está chegando o momento, viu? Então olha o desespero que vai ser. Então nós precisamos apressar a vinda do Senhor. Nós não podemos mais ficar prostrados, né? Vamos correr. Aí lá em Gênesis 20, vamos para lá para Gênesis 20 agora. Um pouquinho sobre a história de Abraão. Abraão habitava em Hebrom. Hebrom, irmão, significa comunhão com Deus. Então Abraão ele estava no lugar que ele tinha comunhão com Deus. Daí ele foi para um lugar chamado Gerar. Gênesis 20, no versículo 1, diz assim: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Gerar não era a base correta, né, da comunhão com Deus. Então, o que aconteceu? Quando Abraão chegou lá nessa cidade, tinha um rei lá. E Abraão, com medo, né, do que podia acontecer com ele tinha uma esposa bonita, que era Sara, e ele pegou e começou a usar a sua capacidade natural lá naquela cidade. Não teve comunhão com o Senhor. E isso aconteceu logo depois do Senhor ter prometido para ele que ela, a Sara, ia gerar um filho. Olha só, irmãos, o perigo. Olha o perigo. O Senhor falou assim: Sara, você vai ter um filho. Daqui a 1 ano eu vou voltar aqui e esse filho vai nascer. O Abraão foi para Gerar. Quando chegou lá, ele falou assim para Sara: Sara, fala para todo mundo que você é minha irmã. Porque senão eles vão me matar. Porque você é bonita, tudo, eles vão querer. Aí o que o rei fez? Tomou ela, né? Ele usou a capacidade natural dele para sair de uma situação difícil, que ele achou que era uma situação difícil. E isso aconteceu quando ele se afastou da palavra do Senhor. Nós não podemos nos afastar nunca da palavra do Senhor, irmãos. Nunca. Devemos estar sempre confiantes no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Viu? Vou contar uma experiência para os irmãos que o Senhor está me incomodando. Eu não queria falar isso porque eu vou me envergonhar, né, do que aconteceu. Parece que é um negócio vergonhoso, mas vou contar. Eu tive um monte de problema essa semana aí. Aí eu estava em cima de um telhado, pintando lá uma calha assim, sabe? Um sol quente, irmãos. A minha esposa me ligou e falou assim: cortaram a luz. Eu falei: ai meu Deus, cortaram a luz? Ela falou: cortaram.
E eu lá em Campinas, longe, né? E agora? Eu falei assim, vamos ver o que a gente consegue fazer. Vou tentar dar um jeitinho, né? Peguei e liguei pro meu sobrinho, que ele era da CPFL, ele conhece as pessoas da CPFL, né? Conhece bastante lá dentro. Falei, você consegue me ajudar? Aí até eu chegar em casa, a hora que eu chegar em casa eu dou um jeito de puxar essas contas para ver se eu consigo pagar. Pelo menos algumas, né? Tinha 3 atrasadas. Aí, irmãos, ele pegou e foi lá em casa, olhou lá o poste e tudo, não conseguiu. Ficamos sem energia, né, Lu? Aí o vizinho pegou e deu um fio lá assim para ligar a geladeira minha, meu vizinho. Me ajudou. Não é para envergonhar não, viu, irmãos? Isso daí é para os irmãos verem que a gente precisa confiar no Senhor. Eu confiei plenamente no Senhor. Falei, não, Senhor, eu vou deixar nas suas mãos. Eu confio no Senhor. Não é possível que eu estou passando nessa situação, porque eu trabalho tanto, estou trabalhando tanto, né? Aí, irmãos, cheguei em casa, tinha que servir as irmãs na quarta-feira. Tinha que servir, né? E a Kombi estava presa na garagem porque o portão não abria. Aí que eu tive que fazer, destravar o portão, tirar a Kombi para fora, fechar o portão para ir servir as irmãs no serviço das irmãs. Eu fui servir, foi quando as irmãs começaram a orar por mim, do nada, dentro da Kombi. Eu falei, nossa, meu Deus, fiquei tocado, né? Com aquilo. Foi ótimo, foi maravilhoso. Aí fui para casa, feliz da vida. Cheguei em casa, estava sem energia ainda. Mas quando foi meia-noite, escutei um barulho de um caminhão. Encostou o caminhão da CPFL em frente à minha casa, assim, aquele caminhão gigante, sabe, irmãos? O moço subiu lá, o moço bateu palma lá e subiu dentro de uma caixona assim, foi lá em cima no poste e começou a arrumar, a ligar lá a energia lá. Eu fui lá, falei, oi, tudo bom? Ele, tudo bem com o senhor? Tudo bom? Eu falei, tudo bom. Eu falei, mas por que vocês estão ligando a energia? Eu não consigo baixar o boleto aqui para pagar. Ele falou, não, fica em paz, fica tranquilo. Aí ele ligou a energia, eu fiquei na grade aqui, porque o portão tá travado, né? Fiquei na grade aqui. Irmãos, ele desceu lá, terminou de ligar a minha luz, minha energia. Ele pegou na minha mão e falou assim: Deus te ama, Ele está com você, Ele está cuidando de você, Ele não vai deixar você passar por situação difícil, porque você é um servo dele e você vai ser um homem próspero na terra. Aí eu olhei para ele assim, fiquei olhando para ele, né? Falei para ele assim: de onde você veio? Esse caminhão veio do céu? Aí ele deu risada e falou: viemos do céu, o senhor veio, mandou nós aqui para te servir. Falei: pô, vocês são anjos? Vocês são anjos. Falei: porque não é possível. O que aconteceu? Ele falou: não, fica tranquilo, tá aí. E daí no outro dia eu paguei as contas, foi tudo bem, mas eu tô querendo só mostrar para os irmãos que eu não fiquei abalado por causa disso. Viu? Não fiquei abalado. Porque era para eu ter ficado abalado. O carro quebrou, o meu compressor quebrou, meu filho ficou doente, a minha esposa teve dificuldade. Então a gente teve um monte de dificuldade essa semana, mas eu me apeguei na palavra. Porque essa palavra aqui, mostrando o que Abraão passou, me incentivou muito, me ajudou bastante. Então eu quero só falar para você, o que aconteceu comigo foi algo muito positivo para mim, porque foi uma experiência que eu tive com o Senhor. Viu? Quando você buscar o Senhor, busque de todo o coração e confie no Senhor, que Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Ele não vai te deixar à deriva. Não tente fazer o seu jeitinho, igual Abraão fez aqui, né? Vamos ler o versículo 2. Olha o que aconteceu, o versículo 2. Disse Abraão a Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, que era o rei de Gerar, mandou buscá-la. Olha, irmãos, o Senhor fez questão de colocar esse texto aqui na Bíblia por causa da promessa que ele tinha feito para Abraão e Sara. Já pensou? Se o Senhor não coloca esse texto, ia correr o boato de que o filho de Sara poderia não ser de Abraão. Concorda? Ia correr esse boato. Então o que Deus fez? Olha só. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos, versículo 3. De noite lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Porque o Abimeleque, ele se considerava inocente nesse caso aqui. Não foi ele mesmo que me disse: é a minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. O Abimeleque teve uma comunhão com Deus no sonho. Olha que incrível, irmãos. E olha, na verdade, a Sara, o Abraão não tinha mentido, certo? Mas ele estava usando o jeitinho, eu ia falar o jeitinho brasileiro, né? Mas não, o jeitinho natural.
Ele estava usando o jeitinho natural. Porque o Abraão, na verdade, ele era irmão de Sara mesmo. É do mesmo pai, né? É isso, né? Só não de mesma mãe, mas era do mesmo pai. É isso, né, irmão? Então eles eram irmãos de sangue. E ele se casou com ela. Respondeu-lhe Deus em sonho, versículo 6. Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isto. Ele falou para Abimeleque. Daí o tenho impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta. E ele vai interceder por você, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Então aqui é a primeira vez na Bíblia, irmãos, né, que o Senhor fala essa palavra profeta. E ele falou que Abraão era o profeta. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei sabendo essa semana, umas 2 semanas atrás, que Abraão era um profeta, considerado por Deus um profeta. O que é um profeta? Um profeta é uma pessoa, né, que é um porta-voz de Deus. Esse é um profeta, não é uma pessoa que adivinha o passado, o presente, o futuro, né? Que aquele irmão lá, ele profetizou para mim, o rapaz da CPFL, ele falou que Deus vai me abençoar. E eu falei, amém, eu creio. Ele foi um profeta. O profeta é uma pessoa que fala, é um porta-voz de Deus. O que é porta-voz de Deus? Ele leva Deus para dentro das pessoas. Esse é um verdadeiro profeta, que fala a palavra, que tem comunhão, que faz a imersão, desfruta da imersão. Faz o que nós fizemos hoje com o hino. Ora, lê o hino para ficar constituído. Quando você é uma pessoa que tem uma constituição, você é uma pessoa que tem conteúdo, quando você chega num lugar, que você abre a sua boca, Deus sai e alcança as pessoas. O Lucas que gosta de falar, né? O Espírito entra na pessoa e ela recebe Espírito e vida. Então esse é um profeta de verdade. Se você é um profeta que anda na presença do Senhor, que busca o Senhor de verdade, um profeta ou uma profetisa, né? As irmãs estão aqui também, as irmãs são profetisas. Se você é uma pessoa que busca o Senhor, confia, fique tranquilo. Quando você falar, você tem que confiar que é Deus te usando, porque daí quando você falar com a pessoa, o olho dela vai encher de água. Essa semana no meu trabalho eu falei com uma japonesa, uma japonesinha, a dona da casa que eu estou fazendo um trabalho lá. Eu nem sei de que religião que eles são. O marido dela é do exército militar e ela é aposentado já e ela não sei que religião que é. Mas ela falou para mim que o pai dela ajudou ela a comprar a casa. E o pai dela já morreu faz tempo. Ah, meu pai falou para mim comprar essa casa. Meu pai me ajudou a comprar essa casa. É o pai dela que já morreu. Então eles têm essa cultura. Mas eu tive a oportunidade de falar do Senhor para ela, irmãos, com simplicidade. E sabe o que aconteceu? O olho dela encheu de água quando eu comecei a falar. Falei do Senhor. Falei que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor cuida da gente. Que eu confio demais no Senhor. E quando eu faço as coisas, eu faço com dedicação por causa do Senhor. E o olho dela encheu de água. Fale do Senhor para as pessoas. Pode falar. Pode falar. Vai dar certo. Jeremias 15. Um exemplo de um profeta aí. O profeta passa por situação difícil, viu, irmãos? Jeremias no capítulo 15, versículo 16. Jeremias, ele disse assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Você se considera um profeta? Hã? Você se considera um profeta? Fala amém. Então olha para o irmão do lado e fala assim: você é um profeta. Você é uma profetisa. Sabe por que você é um profeta? Porque você é chamado pelo nome do Senhor. Você não é chamado pelo nome do Senhor? Cristão? Irmão?
O Senhor mudou o seu nome para irmão. Ó Senhor Jesus. Aqui no capítulo 18, acho que é 18, vamos ver se é isso mesmo. Aí de Jeremias mesmo, vamos ver se eu marquei correto o capítulo 18. Versículo. Aqui no capítulo 18, versículo 16, o Jeremias está falando sobre a dificuldade do povo judeu, que o povo estava passando. Então ele estava intercedendo por esse povo. Ele resolveu interceder pelo povo. Está escrito assim, ó, para fazerem da tua terra um espanto de objeto de perpétuo assobio, todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. O povo judeu, o povo da terra de Judá, eles se desviaram da palavra do Senhor também. Começou a se tornar um povo comum, começou a se misturar com as nações. Tomaram as filhas dos homens das nações em casamento e deram suas filhas em casamento. Isso desagradou o Senhor. E daí o profeta Jeremias começou a interceder por esse povo, porque quando ele comeu a palavra, ele sentiu um desejo forte de interceder. Quando a gente come a palavra, a gente intercede pelas pessoas. Certo? No 17. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Então disseram, vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porque Jeremias estava falando para o povo se arrepender, que o povo estava errado, certo? Aí no versículo Jeremias 14, vamos voltar lá para o 14, Jeremias 14. Ver se eu consigo pegar a linha aqui das orações dele, das intercessões dele. Jeremias 14, no versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios e decepcionados e confusos cobrem a cabeça. Versículo 7. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor. Ele estava orando aqui, Jeremias. Age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram e contra ti pecamos. Versículo 13. Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não vereis a espada. Aqui ele está falando dos falsos profetas. Os profetas falavam para o povo assim, vocês não vão ver espada, nem vão ter fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Deus está falando isso. Aí disse-me o Senhor, versículo 14, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordens, nem lhes falei visão falsa. Adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Certo? Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas. Então o Senhor estava falando para Jeremias, não adianta você interceder por esse povo. Eles estão ouvindo os profetas falsos. Eu não vou ouvir esse povo, porque o povo se desviou da base correta, da comunhão com o Senhor. Se desviou de Hebron, certo? E eles começaram a dar ouvido aos falsos profetas. No versículo 19. Acaso já de todo rejeitaste a Judá? Ele falando para Deus. Ou aborrece a tua alma a Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e nada há de bom. O tempo da cura e eis o terror. Versículo 20. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Que intercessão maravilhosa de Jeremias, não, irmãos? Não nos rejeites por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Ele estava falando para o Senhor. Lembra-te, e não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo dar chuvas? Não és tu, ó Senhor, nosso Deus, que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Jeremias, irmãos, era um profeta de verdade. E ele intercedeu pelo povo. Mas o Senhor
falou que não ia dar ouvidos, porque o Senhor conhecia o coração do povo, coração duro, mas ele não desistiu. Eu estou falando essas coisas para os irmãos não desistirem. Às vezes a gente vai falar a palavra para as pessoas e às vezes a gente até é maltratado. Hoje em dia está bem mais fácil, né? Parece que as pessoas estão com sede da palavra, né? Quando você chega para orar por alguém, eles querem ouvir, eles querem que você fale, que você ore de verdade. O problema, irmãos, que aconteceu lá com Jeremias é a questão da vontade do Senhor. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E o povo deixou de fazer a vontade do Senhor. Quando isso acontece, não tem como Deus fazer alguma coisa. O povo precisa ouvir a palavra e se voltar para Deus. Precisa ouvir a palavra da verdade e se voltar para o Senhor. Graças a Deus que nós estamos na igreja. Amém? Nós ouvimos a palavra da verdade. O Senhor tem falado conosco, irmãos. Ao longo dos anos que eu vivo a vida da igreja, eu sempre ouvi uma palavra maravilhosa. A palavra é maravilhosa. É a palavra que traz o reino dos céus para nós. Nós devemos continuar nessa base, na base correta, ouvindo a palavra. Porque mesmo que você passe uma dificuldade na sua vida, pode ser até uma pequena dificuldade de ter a sua luz cortada. Se você estiver baseado corretamente no Senhor, você não vai se abalar. Você vai continuar na presença do Senhor. Você vai desfrutar do Senhor. Abraão, quando foi lá para Gerar, ele foi envergonhado lá em Gerar. Por causa disso. E o Abimeleque veio conversar com ele depois. Falou, você está louco? Você quer matar a mim e o meu povo? Por que você fez isso? Por que você não falou a verdade? Ele falou, mas eu falei a verdade, ela é minha irmã. Ainda assim ele continuou se justificando. Certo? Nós precisamos confiar no Senhor plenamente. Amém. 1 João 5. Deixa eu abrir aqui 1 João, capítulo 5. 1 João 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém. Aí mesmo em 1 João, no capítulo 1, versículo 1, fala assim, ó. O que era desde o princípio, e o que temos ouvido, e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Nós, irmãos, quando ouvimos a palavra, nós somos introduzidos na comunhão da vida. Então, quando você fala, é vida, certo? Versículo 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e delas damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém? Então é isso que eu queria falar, que foi um parênteses que o irmão abriu com relação ao profeta. O que é um profeta? Abraão é um profeta. O irmão falou tudo isso. Muito mais ele falou ainda sobre ser um profeta na mensagem. Muito rico, gostei demais de ouvir sobre um profeta. Então eu fiquei feliz de saber que eu posso ser um profeta do Senhor. Você é uma profetisa, viu? Você também, irmão Geraldo, um profeta. Irmão Pedrinho, você pode ser um profeta, viu? Do Senhor. Basta você andar na base correta da comunhão com Deus. Quando Ele precisar de você, você vai ter as palavras adequadas. E vai dar certo. Agora vamos voltar para Gênesis 21, só para falar um pouquinho sobre o nascimento de Isaac, que também está na mensagem. Versículo 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido.
Olha que maravilha. Aqui o Senhor começou a cumprir a promessa que ele tinha feito para Abraão. O Senhor prometeu para Abraão, irmãos, dar um descendente e prometeu dar a terra. Nós somos o descendente de Abraão, porque nós estamos em Cristo. Esse descendente é Cristo, é o Senhor. Quando nós estamos em Cristo, essa promessa começa a se cumprir na nossa vida. E o Senhor vai dar a terra para você. Você crê nisso? Falta pouco. Nós vamos herdar toda a terra. Nós vamos assumir a terra. Nós vamos tomar posse da terra, porque nós somos o descendente. Fazemos parte do descendente. Então, no versículo 2, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Aqui, Isaque representa o nascimento do descendente, certo? Então Deus começa aqui a cumprir a sua promessa. Essa palavra descendente significa sêmen, semente, certo? Lá em 2 Samuel, está introduzido na mensagem também, vou ler os versículos para os irmãos. 2 Samuel 7, versículo 12. Aqui, ele está falando da importância de Isaque. Como foi importante, irmãos, Isaque na história da humanidade, os filhos de Deus. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti. Aqui é Cristo, que veio de Isaque, da tribo de Judá. E estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então esse reino que o Senhor prometeu para Abraão, essa terra, é para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite dos filhos dos homens. Então, não transgrida. O povo judeu transgrediu. E o Senhor açoitou eles. Mas não significa que eles não são o povo de Deus, tá? Então, às vezes, a gente precisa passar por alguns açoites para nós buscar o Senhor. Voltar a buscar o Senhor de coração. Né? Graças a Deus. O nome Isaac significa ele ri. Ele ri. Tá? E agora eu queria ler com os irmãos, para a gente concluir, irmãos, o ponto 4 da imersão do domingo. Vamos ler juntos? E depois o Juninho vai cantar, né, irmão? Vai cantar o hino, esse hino, tá? Que está aqui na imersão. Nós íamos cantar esse hino antes, aí nós decidimos cantar agora, depois. E depois nós vamos fazer pequenos grupos para ter comunhão. Vamos ficar de pé, vamos ler o ponto 4 da imersão do domingo. Isso está em Jeremias, tá? Jeremias 17, do versículo 7 ao 8. Esse ponto que nós vamos ler aqui. Vamos ler? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o fruto. Com a vinda de Cristo, nós recebemos o Espírito. Então, acaba os anos de esterilidade da igreja. Hoje podemos dar muitos filhos espirituais para o Senhor. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Vamos cantar o hino, depois nós vamos fazer pequenos grupos. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia
as águas, que estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar o seu fruto. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar o seu fruto.